Durante um passeio de barco, a família é pega de surpresa por uma tempestade e percebe que o mar virou um deserto. Tom, que estuda na Universidade de Miami, está com sua companheira Julia e seus filhos Cassie e Ben, e eles embarcam em uma viagem pelo Mar do Caribe, perto de Porto Rico. Tom e Ben se divertem pescando, Cassie escuta suas músicas preferidas e Julia aproveita para nadar. Mas algo estranho está acontecendo nas profundezas do mar. Julia se afasta do barco para curtir o sol e a água. De repente, ela sente um arrepio e, assustada, olha ao redor. Quando se certifica de que está sozinha, tenta se acalmar, mas algo ainda a incomoda. Ela decide voltar para o barco, mas de repente, uma força misteriosa começa a puxá-la para o fundo do mar. Ao mesmo tempo, todo o equipamento do barco começa a falhar. Ela grita por ajuda, mas sua família está tão distraída que não consegue ouvi-la. Finalmente, Tom ouve um barulho estranho e percebe que Julia está se afogando. Ele corre para o volante do barco, vira o iate na direção dela e pula na água. Com a ajuda dos filhos, eles conseguem puxar Julia de volta. Ainda assustada, ela tenta se acalmar e conta que foi pega por uma correnteza e achou que ia se afogar. Tom então lembra todo mundo: sempre avisem antes de nadar e nunca se afastem muito do barco. Depois do susto, a família continua curtindo as férias. À noite, todos se reúnem para comemorar o aniversário de 13 anos do Ben. Ele apaga as velas do bolo e ganha presentes: um notebook dos pais, uma máscara de monstro engraçada da irmã e uma caixinha da mãe com uma pulseira da sorte que, segundo ela, protege contra coisas ruins. Eles tiram uma foto juntos, super felizes. Pouco depois, o namorado da Cassie, o Adam, liga por vídeo. Ele pergunta como está sendo a viagem e Cassie diz que a mãe quase se afogou, mas fora isso, tudo tranquilo. Eles dizem que estão com saudade e combinam de se ver em breve. Mas aí, uma tempestade começa a aparecer atrás de Adam. Cassie fica preocupada, mas ele diz que está tudo bem. Só que, segundos depois, a ligação cai. Ela corre contar para os pais sobre a tempestade. Nesse momento, Ben começa a se sentir meio estranho. A família sobe correndo para o convés e vê várias baleias ao redor do barco. Tom explica que as baleias seguem os campos magnéticos e podem ficar perdidas quando tem tempestade. Sem perceber, o barco começa a ir em direção à terra. Mas, de repente, as baleias começam a bater no iate e parece que ele pode virar a qualquer momento. Tom se joga na água para ver se as hélices estão funcionando direito, mas logo volta para o barco com um corte no ombro. Enquanto Julia cuida do machucado, ele conta que sentiu algo estranho atrás dele lá embaixo. Quando se virou, acabou se cortando na hélice, mas não conseguiu ver direito o que era. Além disso, ele percebe que o casco do barco está danificado e uma das hélices quebrou. Ou seja, não dá para voltar para a terra sem ajuda. E o rádio também não está funcionando direito, o que dificulta pedir socorro. Cassie corre pelo convés tentando encontrar sinal no celular. Julia tenta mandar um pedido de socorro pelo rádio, mas só ouve umas vozes estranhas em línguas que ela não entende. Tom, preocupado, fala que ele só tem comida e água para 4 dias, mas que estão numa rota onde costumam passar outros barcos. Então, provavelmente alguém vai encontrá-los. De repente, barulhos estranhos começam a surgir do lado de fora. A família corre para o convés e vê, apavorada, objetos brilhantes caindo do céu direto na água, parecendo meteoros. A cada queda, os objetos vão ficando mais próximos do iate. Tom tenta ligar o motor do barco e, por sorte, consegue mover ele alguns metros antes do motor morrer de vez. Logo em seguida, um desses objetos cai bem perto do barco. É aí que Tom percebe que aquilo não são meteoros, são satélites caindo do céu. Com o vento ficando cada vez mais forte, a família corre para dentro do iate e fecha todas as janelas. As rajadas e as ondas balançam o barco com tudo, jogando as coisas para todo lado. Ben perde o equilíbrio, cai e machuca o ombro. Enquanto isso, Tom entrega os coletes salva-vidas para todo mundo, com medo de que o barco vire. Do nada, um barulho super alto toma conta de tudo, tão forte que deixa todo mundo tonto e até causa sangramento em algumas partes do corpo. Mesmo com dor, Tom vai até a janela e acende um sinalizador de emergência, mas ninguém responde. No dia seguinte, depois de uma noite tensa, eles acordam e checam os estragos. Quando sobem no convés, ficam chocados. Toda a água do mar sumiu. Agora parece que estão no meio de um deserto gigante. E por incrível que pareça, o iate está parado em cima de umas pedras. Cassie tenta de novo pegar sinal no celular, mas não consegue. Tom acha que pode haver outros sobreviventes por perto e que eles precisam procurá-los. Ele pega uma bússola e percebe algo estranho. Os polos da Terra se inverteram. O norte virou sul e o sul virou norte.
Julia acha isso absurdo, mas Tom explica que isso já aconteceu há mais de 700 mil anos. Cassie sai andando em direção ao que antes era a praia, acreditando que o mundo como conheciam foi destruído. Chorando, ela não consegue aceitar que talvez nunca mais vá ver Adam, seu namorado. Ela corre para dentro da cabine e Julia tenta consolar a filha, dizendo que talvez as coisas não estejam tão ruins assim. Mas Cassie ignora, continua chorando e olhando para a foto de Adam. Enquanto isso, Julia começa a juntar os mantimentos espalhados pelo barco e Tom tenta consertar o rádio. Ben então tem uma ideia criativa. Ele pega os balões do aniversário dele e solta no ar, amarrados com uma linha bem longa, na esperança de que alguém veja. Ben solta os balões na esperança de que alguém veja e venha ajudar. E não demora muito até que Tom consiga arrumar o rádio e falar com outro sobrevivente, um capitão chamado Nal. Nal confirma o que Tom já suspeitava. O campo magnético da Terra realmente se inverteu. Ele explica que estava num submarino científico, bem no fundo do oceano quando tudo aconteceu, e avisa: com os tremores que estão rolando, isso pode acontecer de novo em até uma semana. Ou seja, a água vai voltar. Por isso, eles precisam achar um lugar bem alto para ficar em segurança. Tom e Julia decidem sair logo para procurar esse lugar e pedem para as crianças juntarem o que for mais importante. Quando Cassie e Ben saem para pegar os suprimentos, Tom pergunta para Nal se ele pode levá-los com ele no submarino. Nal responde que só tem espaço para 3 pessoas. Tom e Julia então perguntam se pelo menos os filhos podem ir. Mas do nada, o capitão para de falar. Eles acham que assustaram o cara, mas logo ele volta e manda a localização. Tom corre e traça a rota no mapa. A viagem vai levar uns 2 ou 3 dias. Depois da ligação, ele diz para Julia que o melhor é descansarem bem e saírem cedo no dia seguinte, antes da água voltar. Julia ainda está nervosa com tudo, mas Tom tenta acalmá-la, dizendo que vai dar tudo certo. No dia seguinte, a família se prepara para a aventura. Julia e Cassie separam os suprimentos, enquanto Tom desce do iate e vê de longe um homem estranho com um cachorro. O cara está mancando e carrega um arpão. Tom pega um cantil de água e vai até ele. Quando chega, tenta puxar conversa, feliz por ver outra pessoa viva. Ele repara que o cara está com a perna ruim e oferece ajuda. O homem aceita a água e começa a beber com muita sede. Nesse momento, Julia aparece para se apresentar, mas de repente, o homem ataca Tom. Julia corre até o marido implorando para o homem misterioso parar. Mas ele agarra o arpão e acerta o Tom na barriga, e depois no pescoço. Tom não resiste. O cara estranho então vai atrás da Julia. Apavorada, ela corre para o iate, mas ele joga o arpão de novo e acerta o ombro dela. Enquanto isso, as crianças ainda estão brincando sem saber de nada. Por sorte, Julia consegue chegar no iate, e Cassie e Ben aparecem bem na hora para ajudar. Eles trancam tudo e escondem as crianças embaixo do sofá. Julia entrega uma pistola de sinalização para Cassie, caso precise se defender. Depois, ela pega uma faca, vai até o banheiro, cuida do machucado e se prepara para enfrentar o invasor. O homem entra no iate, quebra a porta e vai direto para a cabine. Ele vê uma lata de comida aberta e começa a comer, depois começa a fuçar tudo. Quando chega no banheiro, Julia não está mais lá. Ela tinha escapado por um buraco na parede e ficou escondida do lado de fora. Sem perceber isso, o homem volta para a cabine. Julia pensa em dar a volta no iate, mas o cachorro do invasor aparece e começa a latir alto. Ela tenta espantar ele com a faca, mas o bicho morde seu braço. Sem escolha, ela acaba esfaqueando o cachorro para se defender. O homem ouve o barulho e, distraído, dá tempo de Julia entrar de novo no iate por outro buraco. Só que pouco depois, ele volta cheio de raiva e ataca a Julia com tudo. Ela tenta se defender, até consegue pegar a faca que tinha caído, mas ele pisa na mão dela e ela solta. Ele continua batendo nela, joga ela no sofá e começa a enforcar. As crianças escondidas ali perto veem tudo sem poder fazer nada. Até que Cassie toma coragem, sai do esconderijo e atira com a pistola de sinalização bem no cara. A explosão do sinalizador faz o iate pegar fogo. Julia pega as mochilas que já estavam prontas e sai correndo com as crianças. Ben corre até o corpo do pai, chorando e pedindo para ele acordar. Julia e Cassie se aproximam e todos se despedem de Tom pela última vez. De repente, Julia percebe assustada que o cara que atacou a família conseguiu fugir do iate em chamas.
Sem tempo para pensar, ela puxa Ben e todos correm em direção ao deserto cheio de pedras. Depois de um tempo andando, eles param num lugar entre as pedras para descansar. Cassie oferece água para o Ben, mas ele está tão triste que nem reage. Ela comenta que o bandido pode ter sido atraído pelos balões de ar quente que o Ben amarrou numa pedra. Isso deixa Ben ainda mais triste, mas Julia logo acalma ele, dizendo que nada disso foi culpa dele. Logo depois, a família continua a caminhada, enquanto o maluco ainda está atrás deles. No caminho, Ben encontra o corpo seco de um tubarão-martelo e fica curioso, mas Julia logo percebe que o bandido continua na cola deles. Eles correm de novo, descem uma encosta e passam por lixos tóxicos e pilhas de entulho. Por sorte, conseguem despistar o perseguidor. Mas aí vem outro problema. Julia percebe que o Ben está ficando desidratado. Ela dá o cantil para ele, mas fica desesperada ao ver que quase não tem mais água. Ben bebe as últimas gotinhas de água e Cassie confessa que esqueceu de fechar direito a tampa do cantil. Julia fica preocupada e briga com a filha, já que eles precisam da água para sobreviver. Mas Cassie, calma, diz que acha que eles não vão conseguir sobreviver de qualquer jeito. Mesmo cansados e sem água, os três continuam andando naquele deserto sem fim. Quando a noite chega, eles encontram os restos de um avião caído. Entram ali para descansar e passar a noite. Enquanto arrumam as coisas, Julia acha uma última foto da família, tirada na festa de aniversário do Ben. Cassie fica curiosa e pede para a mãe contar como ela conheceu o pai. Julia então relembra. Ela tinha 22 anos e fazia estágio numa clínica em Nice, na França. Um dia, um alemão foi levado para lá depois de um mergulho que deu errado. Esse homem era o Tom. Ele estava pesquisando sobre a extinção dos corais e escrevendo um trabalho importante. Mas, depois do acidente, teve problemas por causa da pressão do mergulho. Assim que melhorou, ele começou a puxar papo com Julia e a tentar conquistá-la. 6 meses depois, com o trabalho pronto, conseguiu um emprego em Miami e chamou Julia para ir com ele. Mais tarde, durante a noite, Cassie acorda com um barulho estranho. Ela sai sem fazer barulho para ver o que é e aproveita para fazer xixi. Mas de repente, o criminoso aparece atrás dela. Quando ele vai atacar, Julia aparece do nada e pula em cima dele. Na manhã seguinte, Julia e os filhos se preparam para continuar a caminhada. Mas assim que saem do avião, eles veem que o corpo do bandido foi todo despedaçado de um jeito horrível. E dá para ver que aquilo não foi feito por uma pessoa comum. Cassie fica apavorada só de pensar que pode ter algo ainda pior do que aquele maluco solto no deserto. Mas Julia pede para ela não pensar nisso e focar no que realmente importa: sobreviver. Mais tarde, com o sol forte, Julia olha o mapa, enquanto Ben, morrendo de sede, corre para beber água de uma poça suja e salgada. Julia e Cassie correm e tiram ele de lá. Só que o estado de Ben piora rápido. Quando anoitece, eles acham várias cadeiras jogadas no chão. Julia e Cassie conseguem montar um abrigo improvisado com elas, e os três passam a noite ali. No meio da madrugada, Julia acorda com um barulho estranho. Ela sai para ver o que é e percebe que criaturas estranhas estão se aproximando. Ela corre de volta, acorda os filhos, e todos fogem dali o mais rápido possível. Depois de algum tempo, eles avistam um navio virado com vários contêineres espalhados. E perto deles, 3 pessoas. Julia grita por ajuda, mas quando os estranhos veem os caranguejos gigantes se aproximando, se escondem em um dos contêineres e ignoram os pedidos da família. Julia e as crianças sobem em cima de um contêiner, mas um dos caranguejos ainda consegue agarrar a perna dela, causando um ferimento feio. Enquanto isso, os monstros começam a entrar no contêiner por uma fresta. Mesmo tentando lutar contra os monstros gigantes, os 3 desconhecidos acabam sendo devorados. Julia, que está em cima do contêiner com as crianças, consegue fazer um curativo com um pano na perna machucada, mas logo desmaia de cansaço e dor. Quando acorda no dia seguinte, ela entra em pânico ao ver que Ben e Cassie sumiram. Julia desce rápido e começa a gritar pelos filhos. Para seu alívio, os 2 aparecem logo em seguida. Eles explicam que estavam tentando buscar ajuda, mas não conseguiram encontrar ninguém. Enquanto exploram os contêineres que os caranguejos tinham abandonado, a família encontra armas e bastante água, o suficiente para continuar sobrevivendo. Julia ainda acha um rádio e consegue se comunicar com Nao. Ele conta que também foi atacado pelos caranguejos e está ferido, mas ainda vivo. Nao explica que essas criaturas vieram do fundo do mar. Como o alimento delas acabou, elas se adaptaram e começaram a caçar o que encontrarem pela frente. Julia, desesperada, diz que só ela e os filhos sobreviveram e implora para que ele salve as crianças. Ele avisa que a água vai voltar antes do esperado, então eles precisam correr contra o tempo. Julia confessa que estão perdidos e não sabem para onde ir. É então que Nao lança um sinalizador e eles conseguem se guiar por ele. Logo, avistam um submarino amarelo no horizonte.
mas o caminho até lá não vai ser nada fácil. O deserto é cheio de perigos. A família continua sua jornada, atravessando um desfiladeiro perigoso, enquanto o chão começa a tremer, avisando que a água está voltando. Pedras começam a cair, e uma delas separa Júlia das crianças. Ela diz para que sigam em frente sem ela, e promete que vai alcançá-las logo. Cassie grita para não a deixarem, mas Júlia insiste que ela precisa salvar Ben. Surpresas, as crianças correm para frente, e Júlia vê milhares de caranguejos gigantes saindo das fendas nas rochas. Ela tenta lutar contra as criaturas, mas elas continuam avançando. Enquanto isso, Cassie e Ben chegam até o submarino e percebem que os ferimentos de Nal são graves demais. Quando entendem que ele não vai sobreviver, Nal pede para que entrem no submarino rapidamente. Cassie percebe que agora há espaço suficiente para todos e decide voltar para encontrar sua mãe. Ben dá para Cassie um amuleto da sorte para ela usar. Com alívio, Cassie chega a tempo de ajudar Júlia a sair do desfiladeiro sem se machucar. Mãe e filha correm para o submarino, perseguidas pelos caranguejos. No final, elas conseguem subir no teto do submarino, onde Ben já as espera, e tentam se proteger. Mas os caranguejos cercam o submarino e puxam Nal para longe. Quando a família percebe que lutar contra os monstros não vai adiantar, eles entram no submarino e fecham a escotilha. De repente, uma grande onda se aproxima muito rápido. Júlia e as crianças se agarram a alguma coisa, esperando que tudo dê certo. A água levanta o submarino e o arrasta nas ondas. Enquanto isso, Júlia se lembra de toda a jornada assustadora, e logo todos desmaiam. Depois de um tempo, eles acordam e percebem que o submarino foi levado até a areia. Júlia abre a escotilha e com as crianças sai para fora. Eles se deparam com uma cidade completamente alagada, mas apesar de tudo, estão felizes por terem escapado com vida. E aí, você acha que as mudanças climáticas podem causar desastres como esse no futuro? Ou ainda é cedo para se preocupar? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.